nacional, aquele era um momento em que se organizava uma resistência à ditadura de uma forma mais explícita. Havia claro, o movimento sindical paulista lá, do ABC, que é a raiz do PT, a figura do Lula, uma opção de coisa acontecia no Brasil, fora a igreja. Havia um movimento social e com objetivos de mudança do regime, que era um regime militar, que era uma ditadura da direita, exercida pelos militares. E aqui na UFRJ tem uma trajetória muito específica. O reitor Renato Caldas, que apesar de estar no tempo da ditadura, era um biofísico respeitado, abriu um processo de discussão da universidade, vagamente institucional. E nós, vários colegas, acabamos fazendo desse processo um processo de organização de uma associação. Houve até um racha de alguns mais conservadores, mas acabou predominando a ideia de um movimento de organização de uma associação. E aí nós começamos a discutir uma associação, ou seja, majoritariamente os que se reuniram. Foi muito bom ver gente de várias áreas da universidade. A universidade era e é muito estanque, cada qual no seu canto. E ali, naquele momento, houve um encontro, e com uma visão de esquerda, uma visão de resistência, uma visão contra a ditadura militar. Havia duas tendências naquela época que estavam no movimento. Uma delas era uma tendência de pessoas ligadas ao Partido Comunista, ou às suas pequenas variações. E outra era dos que estavam na fundação do PT, que tinha uma visão um pouco mais à esquerda. Mas o movimento foi muito centrado na questão da universidade e logo depois na questão das reivindicações de caráter trabalhista dos professores. O movimento estudantil era heróico, não é? Era a nossa memória, porque em 64 e nos anos consecutivos ele sofreu muito. Forneceu um contingente que sofreu na mão da tortura, do assassinato político. É claro que havia no movimento docente alguns colegas que tinham estado de alguma forma no movimento estudantil de anos anteriores. Já se passava ali 20 anos, né? Houve uma divisão de orientação política onde o pessoal mais ligado ao Partido Comunista, curiosamente, onde o Horácio Macedo tinha uma influência, ele não participou da fundação, mas tinha uma influência grande nesse setor dos comunistas, queria um caráter reivindicatório imediato. Mas predominou o setor mais próximo do que veio a ser o PT, no qual eu me colocava, embora eu nunca tenha sido pertencente ao PT, que passou a reivindicar mudanças na universidade. E o primeiro ato público significativo, que foi uma coisa emocionante, foi o convite a todos os caçados, aposentados pelo AI-5, para ganharem um diploma de sócios honorários, uma coisa assim, da UFRJ. Reforma, democratização, representação, discussão dos rumos da universidade. Não abria mão das reivindicações, era uma questão de plano. Botava no primeiro plano o item resistência à ditadura, mudança da universidade. E
Isso foi uma estratégia, digamos. E foi esse grupo que ganhou a direção da fundação, majoritariamente. Embora fosse uma composição com pessoas que tinham diferentes tendências e que se formaram uma chapa, mas a orientação geral da UFRJ, que era assim que se chamava, a Associação dos Docentes da UFRJ, era essa de enfrentar esses aspectos institucionais da universidade, o retorno dos caçados. Era um movimento pela anistia que também estava em jogo, né?